E aí, meus queridos, tudo certo? Tudo certinho com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho aí? Estão se cuidando? Então vamos para mais uma aulinha de dilatação, né? Só que hoje a gente vai estudar uma dilatação bem especial, que é a dilatação dos líquidos. Então, a gente vai trabalhar a aula 9, tá lá na página 27 de vocês, tá bom? Galera, não adianta você pegar e estudar essa aula 9 se você não estudou a aula sobre dilatação volumétrica. Então veja só, a aula 7 foi uma aula de dilatação volumétrica, aí a aula 8 foi uma aula de revisão, e essa aula 9 aqui é dilatação dos líquidos. Então, tá tudo no mesmo bolo. Então não adianta você pegar e começar a estudar o conteúdo por essa aula 9, você vai ficar perdido. Então você tem que estudar bem a aula 7, estudar dilatação volumétrica, depois estudar a aula 8, que é uma aula de revisão, e aí só depois você vem para a aula 9, tá bom? Então não pule etapas, porque senão você vai ficar perdido. Beleza? Essa aula aqui, digamos que é quase que o fechamento dessa parte de dilatação. Galera, dilatação de líquido, o que que é? Dilatação de líquido nada mais é do que a dilatação volumétrica. Então, toda vez que eu falo de dilatação de líquidos, eu falo da dilatação volumétrica. Como é que calcula essa dilatação volumétrica? Vamos colocar aqui, ó, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então, dilatação volumétrica é variação no volume, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Beleza? Bom, o problema de estudar dilatação de líquido, eu até já comentei com vocês lá na aula 7 qual era. Quando a gente vai estudar dilatação de líquido, a gente precisa estudar também a dilatação do recipiente. Porque quando a gente tem um líquido dentro do recipiente, eu não consigo aquecer só o líquido que está lá dentro. Eu preciso aquecer todo o conjunto. E aí, quando a gente aquece todo o conjunto, a gente tem o recipiente também dilatando. Então, uma coisa muito importante aqui, ó, eu nem preciso começar a enrolar, porque a gente tem que ser muito direto nessa aula, né, para não ficar dando muita volta. Para não começar a enrolar, pensa aqui comigo o seguinte, ó. Você tem um recipiente que ele está completamente cheio de um determinado líquido lá, mas bem cheio, até a bordinha ali. E aqui eu tenho um ladrão. Então, o que que acontece? Quando isso aqui começar a encher, esse líquido pode vazar e derramar aqui dentro desse outro recipiente. Então, imagina que eu já esteja aí aquecendo esse conjunto aqui, ó, e esse líquido esteja vazando. Então, está pingando uma certa quantidade de líquido aqui dentro, ó. Então, galera, muita gente pensa o seguinte, ó, o professor aqueceu isso aqui, né, deu calor para a situação, e esse líquido aqui começou a vazar. Esse líquido que vaza aqui, ó, é o quanto dilatou. Isso é o problema dessa aula. Muita gente pensa que o que vaza é o que o líquido dilata, mas está errado. Uma coisa que você não enxerga, que você não observa, é que esse recipiente também está aumentando de tamanho, o líquido vai preenchendo espaço, o recipiente aumenta, o líquido vai preenchendo espaço, e quando o líquido começa a dilatar mais que o recipiente, aí que esse líquido começa a vazar. Então, normalmente, os líquidos, até por conta da força entre as moléculas, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos. Então, quando você começar a aquecer esse conjunto aqui, a ideia é que esse líquido dilate mais e comece a vazar. Só que o problema é que o recipiente também dilata e você não vê esse aumento do recipiente. É uma coisa que você não consegue ver. Então, o recipiente vai aumentando, o líquido vai preenchendo espaço. O recipiente vai aumentando, o líquido vai preenchendo espaço. Aí, quando o líquido começa a dilatar bem mais que o recipiente, ele começa a vazar. Mas, galera, isso que vaza não é a dilatação real do líquido. Isso que vaza é uma coisa que a gente chama de dilatação aparente. Tá bom? Isso aqui, ó, é uma coisa extremamente importante. Então, o que que é a dilatação aparente? Dilatação aparente é o que você pensa que dilatou o líquido. É o que extravasou, é o que vazou, tá bom? Mas tem esse nome, né, dilatação aparente, porque a gente pensa que dilata isso. Na verdade, galera, o líquido ele dilata mais do que vaza, né? E por que ele dilata mais do que vaza? Porque ele dilata ainda o que o recipiente dilatou, o que o frasco dilatou. Então, eu acho que a ideia da aula de hoje, a principal é essa. Não é uma aula que a gente pode ficar dando volta, tem que ser uma aula assim muito direta, é isso que eu estou dizendo para vocês. Então você tem que entender que isso que vaza é apenas uma parte da dilatação do líquido, que a gente chama de dilatação aparente. Na verdade, o líquido dilata bem mais que isso, tá bom? Agora, você deve estar perguntando assim, professor, mas então como é que a gente faz para estudar
essa dilatação dos líquidos? Fácil, galera, fácil. Só vocês olharem aqui para mim, ó, eu vou conseguir explicar isso aqui para vocês. Estão olhando? Veja como isso aqui é extremamente lógico. Veja, ó. Dilatação do líquido é uma soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, veja, lembra que eu falei para vocês que o líquido vai preenchendo o espaço quando o recipiente dilata. Então, se você pegar o que o recipiente dilatou e somar com a dilatação aparente, quer dizer, o que vaza, que é isso daqui, ó, eu vou colocar aqui em cima para vocês não esquecerem, ó. Que o que vaza que está ali em cima, você tem a dilatação real do líquido. Tá bom? Eu não vou escrever aqui, galera, mas é obrigação de vocês, quando vocês forem colocar o resumo no caderno, que vocês façam isso. Então, eu vou repetir, ó. Quem que é o ΔVL para vocês? Vocês podem voltar a aula quantas vezes vocês quiserem. Quem que é o ΔVL? É a dilatação real do líquido, beleza? Quem que é o ΔVR? É a dilatação do recipiente. Quem que é o ΔVAP? É a dilatação aparente. Então, líquido, recipiente, aparente, que é o que extravasa. Beleza? É ou não é lógico isso? Galera, isso aqui é o conteúdo da aula de hoje. Isso aqui é o conteúdo da aula de hoje, ó, tá aqui, ó. Então, você tem que entender isso que tá nesse pedacinho. Cara, se você entendeu isso, a aula tá ganha, já acabou. O resto são coisas que vocês já trazem essa bagagem das outras aulas. Então, uma vez que você entendeu isso, a aula tá ganha. Beleza? Eu só vou dar uma arrumada nisso aqui, porque tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, primeira coisa, ó. A gente não podia pegar e trocar, por exemplo, o que está aqui, aqui e aqui, por essa expressão aqui de cima, ó. Em cada uma das variações de volume, colocar volume inicial, gama e ΔT. Podemos fazer isso? Podemos, né? Então, no lugar desse ΔVL, eu vou colocar assim, ó. Volume inicial, gama do líquido, variação de temperatura. Aqui, ó, no recipiente, volume inicial, gama do recipiente, variação de temperatura. Aqui, ó, na dilatação aparente, volume inicial, gama aparente vezes variação de temperatura. Pessoal, vocês devem estar se perguntando assim, por que você colocou o mesmo volume inicial para os três? É só você olhar aqui, ó. É só você olhar aqui. Então, quando eu comecei a aula, eu não disse para vocês, imagine um recipiente cheio de um certo líquido. Então, não é o mesmo volume inicial para todo mundo? O que eu posso fazer aqui? Ó, dividir todo mundo pelo volume inicial. Quer ver outra coisa? Quando você aquece, eu não disse para vocês que você tem que aquecer que todo mundo, dá para aquecer só o líquido? Não dá. Então, quando eu aqueço todo o conjunto. Quer dizer que a variação de temperatura também é a mesma para todo mundo. E aí, se eu juntar isso aqui de novo, né, e simplificar tudo isso que eu mostrei para vocês, eu vou ter que o gama do líquido é o gama do recipiente mais o gama aparente. Em algumas questões, isso daqui, ó, ajuda bastante. Em algumas questões, isso aqui ajuda bastante. Por quê? Porque tem alguns exercícios que quando você vai resolver, o cara te dá o volume que extravasa. Então, quando você calcula esse coeficiente de dilatação aparente, ele não é o real. Porque ele é calculado em cima daquele líquido que você pensa que compõe a dilatação total do líquido. Na verdade, não é. Tá bom? Se você imaginar que isso daqui, ó, é a dilatação real do líquido, tá errado. Então, isso aqui, o que extravasa, é só o que o frasco não conseguiu manter lá dentro. Porque o frasco dilatou também. Tá bom? Então, cuidado, galera. Esse coeficiente de dilatação aparente é calculado em cima do líquido que extravasa. Beleza? Então, gama do líquido, gama do recipiente, gama aparente. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer disso tudo agora? Precisa fazer exercício para treinar, né? Não tem fórmula mágica. Tá bom? Eu estava pensando aqui, cara, que eu estou com mal-estar no meu olho. Eu até descobri por que eu estou com mal-estar no meu olho. Porque eu esqueci de colocar o óculos, né? A gente põe e tira a máscara, põe e tira a máscara, põe e tira a máscara. E aí, às vezes, o óculos embaça e eu acabo tirando o óculos também, né? Então, no final da aula, eu coloco o óculos. Então vamos lá, vamos fazer exercício aqui, ó. Pega lá, página 29, vamos fazer a questão número 2. Então veja, ó, essa aula, a explicação dessa aula foi extremamente curtinha. Por quê? Porque vocês já tiveram o conteúdo lá na aula 7. E aí você pode voltar e assistir isso aqui quantas vezes você quiser. Então tem que prestar bastante atenção nisso,
Tá bom? Agora, fazendo esse exercício 2 da página 29, vocês vão ver que tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil de entender. É uma questão que eu considero assim a mais importante que vocês têm sobre esse conteúdo aqui, ó. Então, estudem várias vezes essa questão aqui. Então, viu uma vez, não entendeu? Vê de novo, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos juntos, eu vou pegar minha apostila, vou ler o enunciado com vocês e a gente vai resolver juntos essa questão. Tá bom? Meus queridos, peguem lá a apostila então na página 29, questão número 2. Eu vou fazer bem devagar com vocês, bem devagar, para vocês entenderem bem isso daqui. Então diz assim, um recipiente de vidro, 0,27 vezes 10 a menos 4 coeficiente, só que eu não vou colocar vidro, ó. Eu vou colocar aqui, ó, recipiente. Então gama do recipiente, 0,27 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, de 300 centímetros cúbicos de volume inicial, 300 centímetros cúbicos de volume inicial, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Está completamente cheio de um determinado líquido, gama do líquido 2,77 vezes 10 a menos 4, e o conjunto é aquecido até atingir uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Então, variação de temperatura, 200 graus Celsius. Beleza? Então, ó, gama do recipiente, gama do líquido, volume inicial e variação de temperatura. E aí na letra A, ele pede para você calcular a dilatação do recipiente. A dilatação do recipiente, tá bom? Bom, pessoal, vocês não podem achar que isso aqui, com os dados que você ganhou, que isso aqui seja difícil. Desculpem, né? Às vezes vocês ficam bravos quando eu falo assim, professor, é fácil para você, mas não é, galera. Você veja, não tem, olha os dados que você ganhou. Você pode achar até mais difícil as continhas, mas achar que a física do exercício é uma física que você tem que pensar muito para responder, não tem, ó. Porque para fazer esse item A, ó, ele quer que a gente calcule o quê mesmo? Até esqueci aqui, fiquei emocionado. Ele quer que a gente calcule a dilatação do recipiente. Então, a variação do volume do recipiente é o volume inicial vezes gama do recipiente vezes variação de temperatura. E veja, ó, você ganhou isso, ganhou isso, ganhou isso. Então, tá tudo pronto. É só trocar os valores e fazer continha. É por isso que eu disse para vocês, ó, a matemática dessa questão ela é mais complicada do que a teoria, de você entender. Bom, então vamos lá, né? Vamos calcular quanto aumentou o recipiente. Volume inicial, 300. Eu posso colocar assim, ó, 3 vezes 10 ao quadrado. Vocês não vão brigar comigo, mesma coisa que 300. Gama do recipiente eu vou colocar assim, ó, 0,27 vezes 10 a menos 4. E variação de temperatura, em vez de colocar 200, eu vou colocar assim, ó, 2 vezes 10 a quarta. Beleza? Bom, essa continha aqui, ó, 3 vezes 0,27 vai dar 0,81, né? 0,81. 0,81 vezes 2, galera, 0,81 vezes 2 vai dar 1,62. Então, a variação do recipiente aqui vai me dar, ó, 1,62. Então, 3 vezes 0,27 dá 0,81, 0,81 vezes 2 dá 1,62. Aí, multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Eu só errei uma coisa aqui, vocês me perdoem, ó. Errei aqui, ó. Em vez de 10 a quarta, é 10 ao quadrado, tá bom? Me perdoe, ó. Porque é 200 aqui, né? Então, 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, beleza? Então, 10 ao quadrado com 10 ao quadrado dá 10 à quarta. 10 à quarta com 10 a menos 4 vai dar 10 a 0. Quanto é 10 elevado a 0? É 1. Então, a variação do volume do recipiente vai ser 1,62 centímetros cúbicos. Está aqui a resposta. Então isso daqui, ó, é o que dilatou o recipiente. Que quando a gente aquece, a gente não enxerga, mas o recipiente dilatou isso daqui. Beleza? Agora, percebam vocês o seguinte. Olha o coeficiente do recipiente, olha o coeficiente do líquido. O líquido vai dilatar bem mais que isso. Então a gente vai precisar fazer a continha para ver quanto o líquido vai dilatar. Tá bom? Então na letra B, ele pede pra gente o seguinte, ó. Ele quer saber qual é a dilatação real do líquido. Como eu tenho gama do líquido, basta fazer a continha assim, ó. Dilatação do líquido é volume inicial vezes gama do líquido vezes variação de temperatura. Então, de novo, eu vou ter todos os valores que eu preciso, é só fazer a continha. Então, a dilatação do líquido vai ficar assim. Volume inicial é 300
mas a gente combinou, ó, de colocar 3 vezes 10 ao quadrado. O gama do líquido é 2,77 vezes 10 a menos 4. Está aqui o gama do líquido. E variação de temperatura, que é 200, não vou errar agora, vou colocar 2 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quanto dilatou o líquido. Veja, aqui ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2,77. Então 6 vezes 7, 42. 42, vai 4. 6 vezes 7 vai dar 42 com mais 4, 46. E aí, 6 vezes 2, 12, com mais 4 dá 16. Duas casas depois da vírgula, 16,62. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. 2 mais 2 dá 4, menos 4. Isso aqui vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, significa que o líquido vai dilatar 16,62 centímetros cúbicos. Então, você já deve ter percebido que o valor é bem maior do que dilatou o recipiente. Tá bom? Então, tá aí, ó. De novo, a letra B, só aplicação de fórmula. Não tem nada de difícil nisso daí. Beleza, galera? Tudo sus aí? Estão acompanhando bonitinho? Vamos para a letra C? Nossa, cara, olha que bonito esse item aqui, ó. Letra C, ó. Ele quer saber qual é a dilatação aparente do líquido. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos voltar lá no comecinho, naquele quadro lá, que eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Então, olha aqui para mim, ó. Ó. Dilatação aparente. Vamos lembrar aqui. O que é essa dilatação aparente? O que eu disse para vocês que ela é? O quanto extravasa. O quanto vaza para fora do recipiente. Então, quando a gente estuda a dilatação aparente, a gente precisa saber quanto transbordou. Veja, com as duas informações que a gente calculou na letra A e na letra B, não dá para saber isso, quanto transbordou? Dá, né, galera? Dá, e não é nada difícil de fazer isso aqui. Então, dilatação aparente é isso aqui que transborda. Vamos voltar lá para resolver? Então, vem comigo aqui de novo. Vem comigo aqui. Ó, dilatação aparente. Veja, se eu pegar tudo que o líquido dilatou, que é 16,62, e descontar o que o recipiente dilata, que é 1,62, eu vou mostrar para vocês que o que transbordou, que foi essa dilatação aparente, foi 15 centímetros cúbicos. Tá aqui, ó. 15 centímetros cúbicos. Então, galera, veja, é isso que eu digo para vocês, ó. Olha como dá para ver bem a teoria nessa questão. Se você estivesse vendo essa experiência no laboratório, você ia ver transbordar 15 centímetros cúbicos do líquido. É isso que você ia ver cair do recipiente. Só que entendam que o recipiente vai dilatar um pouquinho e uma parte do líquido vai preencher esse espaço. Então, o recipiente dilata e você não enxerga. Só que o líquido vai preenchendo, então o líquido consegue preencher 1,62. Depois que o recipiente para de dilatar, aí o líquido pode continuar e vai transbordando. E o que transborda, ó, são esses 15. Tudo certo? Eu acho, tomara que tenha ficado muito claro para vocês isso, porque é a essência, é a coisa mais importante da aula. Tá bom? E assim, ó, no terceirão até a gente vai viajar um pouquinho mais com esse conteúdo. Mas, galera, no segundo ano, eu só quero que vocês simplesmente entendam isso, né, da aula. Por isso que é uma aula que a gente não pode ficar dando volta. Certo? Então tá, tomara que sim, né? Tomara que tenha tudo dado certo e vocês tenham entendido. E aí o último item, não menos importante, é a letra D. Ele pede assim pra gente, ó. Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido, tá bom? Então vamos lá, coeficiente de dilatação aparente do líquido. Para a gente calcular esse coeficiente, ó, é só você pegar a fórmula da dilatação. Dilatação aparente é volume inicial vezes gama aparente vezes variação de temperatura, tá bom? Deixa eu puxar essa mesinha um pouquinho mais para cá. Então vamos lá calcular esse coeficiente de dilatação aparente. Galera, o volume inicial eu tenho, de novo, ó, é 300.
O gama... Ah, peraí. Volta. Por que eu vou voltar? Vamos começar de novo, ó. Quer ver por quê, ó? Esse gama aparente, quem é? Gama aparente não, né? Essa variação do volume aparente, quem é? Tá aqui, ó, é o 15. Eu tinha esquecido de colocar. Então vamos lá. 15. Quem é o volume inicial? 3 vezes 10 ao quadrado. O gama aparente eu quero saber. E a variação de temperatura é quanto? 200. Ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Agora sim, ó. Dilatação aparente, que é quanto transbordou, 15. Volume inicial, 300. Gama aparente eu quero saber. E variação de temperatura, 200. Então, o meu gama aparente aqui vai ficar assim, ó. Galera, esse 15 vai ficar aqui na parte de cima. E esse 3 vezes esse 2, eu vou passar dividindo. Com esse 10 ao quadrado, com esse 10 ao quadrado, que vai dar 10 à quarta. Então, 3 vezes 2, 6. 10 ao quadrado com 10 ao quadrado é 10 à quarta, eu passo dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 à quarta. Tá bom? Agora, vejam só essa conta que é fácil de fazer. 15 dividido por 6, isso aqui vai dar 2,5. Esse 10 à quarta sobe, muda o sinal do expoente e vai ficar 10 a menos 4. E a unidade aqui, ó, graus Celsius a menos 1, que é a resposta. Então isso aqui, ó, é o meu gama aparente. Agora vejam só, vocês devem estar se contorcendo aí. Ah, professor, mas você calculou esse gama aparente de um jeito muito difícil. Vocês acham que foi muito difícil fazer isso? Tem um jeito mais fácil? Tem, né? Tem. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Ops. Vocês podiam ter partido para fazer essa questão de uma outra maneira, ó. Eu não acabei de dizer para vocês que o gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente? Não acabei de falar isso para vocês? Ó, se você trocasse aqui, ó, 2,77 vezes 10 a menos 4, o gama do recipiente 0,27 vezes 10 a menos 4, mais o gama aparente, ó. Se você pegasse e passasse isso aqui lá para o outro lado, ia ficar assim, ó. 2,77 vezes 10 a menos 4, menos 0,27 vezes 10 a menos 4. Tudo isso aqui é o gama aparente. Galera, como é que faz essa continha aqui, ó? Bem fácil, né? Quem que é 2,77 menos 0,27? Digam para mim quem que é. Não é 2,5? E o 10 a menos 4 eu repito. Então, olha aqui, ó. Ó. Tá aqui. Então, se você pegar e fizer aquela conta, vai dar isso aqui. 2,5 vezes 10 a menos 4. Então, era uma outra maneira de você fazer esse item D. Tanto faz fazer assim, ou fazer assim, ó. Tanto faz. Então, 2,77 menos 0,27 vai dar 2,5. E o 10 a menos 4 você repete. Então, de cara aqui, você já podia tirar essa informação, que o gama aparente é 2,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá aí. Uma outra maneira. Tá bom? Então, essa basicamente é a essência da aula de hoje. Tá bom? Eu vou deixar um exercício para vocês treinarem, que é muito parecido com isso que eu expliquei. Se você fizer esse exercício, galera, sozinho, até o final, olha, você vai entender o conteúdo, porque o conteúdo é muito mecânico. Então, eu vou indicar para vocês uma questão, quero muito que vocês tentem fazer, e claro que se vocês não conseguirem fazer, ou eu resolvo para vocês depois, ou vocês me perguntam, tá bom? Então, a questão que eu vou deixar indicada para vocês fazerem, vou deixar aqui, ó. Achei um espacinho aqui, tá bom? Pega lá a página 35 de vocês, tá bom? Lá na hora do estudo, e vocês vão tentar fazer sozinhos essa questão aqui, que é a questão 36, tá bom? Se você conseguir entender bem essa questão 36, tá ganha a aula. Beleza, galera? Então, tem tarefa, tem atividade, faça um resuminho no caderno, não esqueçam, e bola pra frente aí. É isso, né? Tudo de bom para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.